Olá, crianças, boa tarde. Vamos começar a nossa aulinha hoje na página 123, tá? Nós temos aí a decomposição com os números 1, 10 e 100. O José foi comprar sementes para plantar cenouras e viu que cada pacote custava R$10. Como ele tinha apenas moedas de R$1, pegou 10 moedas para formar R$10. Veja. Então, o pacote de cenoura custava R$10. E ele pegando 10 moedinhas de R$1, ele pagou, né? Porque R$1, né? 10 moedinhas formou R$10, tá bom? Outro dia, né? O José saiu para comprar instrumentos de jardinagem. O valor total da compra foi de R$100. Mas ele só tinha cédulas de R$10. E aí, o que ele fez, gente? Ele precisava pagar R$100. Então, ele pegou 10 notinhas de R$10, que formou R$100. Vamos contar, então, ó. 10 mais 10 é 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Então, aqui em cima, ele tem R$50. E aqui, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Então, eu tenho aqui 50 e aqui 50. 50 mais 50 dá 100. Então, 10 notinhas de R$10, ele consegue formar R$100, tá bom, gente? E aí, vocês escrevam aí. Quantas cédulas de R$10 ele usou? 10 cédulas. Então, vocês colocam o número 10 e escreve cédulas. Está escrito aqui cédulas. E no primeiro caso, o José decompôs o número 10 utilizando apenas o número 1, né? Que foram as moedinhas lá. Então, ele usou o quê? 10, né, moedinhas de R$1, tá, gente? E agora, quer que a gente decomponha outros números utilizando apenas o número 1. Quantas moedinhas de R$1 eu preciso colocar para formar o número 5? 5 moedinhas de R$1, né? Então, eu coloco 1, mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Que vai dar um total de... Opa, deixa eu arrumar aqui. 1 mais 1, mais 1, mais 1. Aqui é 1 também, tá, gente? Número 1. Bom, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o número 1, tá? Então, aqui eu coloco 5 números 1. E para formar 7, né, eu coloco o quê? 7 número 1. Eu somo o número 1 7 vezes, que vai dar 7, né? Somado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, tá bom? A professora estava até passando já. Aqui na 124 é para decompormos com notas de R$10, que foi o que falou lá, ó. No segundo caso, José decompôs o número 100, utilizando apenas o número 10, que foi que ele usou 10 notas de R$10, né? Que somadas deram R$100. E agora vamos decompor os números utilizando apenas o número 10. Para formar 20, eu preciso de quantas notas de 10? 2, né? Então, eu coloco 10 mais 10. E para formar o 90? Vamos contar aqui usando 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, aqui, conta quantos 10 tem aqui, que deu 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para formar 90, eu preciso de 9 cédulas de R$10. Então, eu coloco, né, o sinal de igual aqui nos dois. E vou colocar aqui o número 10 e somar ele 9 vezes. Então, eu preciso ter 9 números 10 somados, tá? Que vai dar 90. E aqui também podemos decompor um número utilizando apenas o número 100. Veja, temos 300. Então, 100 mais 100 deu 200. 200 mais 100 deu 300, tá bom? E agora vamos decompor os números utilizando o 100. Eu preciso decompor 600 e 800. Quantos
Número 100 eu preciso colocar no 600. Preciso colocar 6 número 100. Eu preciso somar o número 100 6 vezes, que vai dar 600. Aí depois vocês somam de 100 em 100 para conferir. E para dar 800, eu coloco o 100 8 vezes, que vai colocar 100 mais 100 mais 100 até chegar 8 vezes o número 100, que aí vai dar 800, tá bom, gente? E aí, o José precisava comprar milho para alimentar as galinhas de sua fazenda. O valor total da compra dos sacos de milho foi de R$ 347. Ele tem várias moedas de R$1 e cédulas de 10 e 100 reais. Como ele poderá pagar? Tente usar o mínimo de cédulas e moedas. Então, aqui nós iremos decompor o número, tá? Então, a gente aqui tem o 347, o 7 é a unidade, o 4 é a dezena e o 3 é a centena, tá? Então, a gente vai olhar, R$100 já é centena. Quantas centenas eu tenho aqui? 3. Então, aqui eu vou colocar o número 3. Eu preciso de 3 cédulas de 100. Por quê? 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. Já consegui R$300, tá bom? 47. Agora eu vou decompor a dezena. 40. Para formar 40, eu preciso de quantas notas de 10? 4, né, gente? Então, aqui eu vou pôr o número 4. Porque 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar 40. Então, deu 340. Quantas moedinhas de 7? De R$1, né? Vou precisar de 7 moedinhas de R$1. Então, 300 mais 40 mais 7 deu 347. E aqui nós temos o exemplo, foi o que eu falei. 3 cédulas de 100, ó. 1, 2, 3. 4 cédulas de 10. 1, 2, 3, 4. E 7 moedinhas de R$1, para dar 347. E aqui nós iremos decompor o 255 e o 512, tá? Para eu formar 200 com notas de 100, como que eu faço? 100 mais 100. Então, eu vou colocar aqui, né? Aqui na primeira linha, 255. Preciso colocar 100 mais 100, que já deu 200. Agora, olho na dezena, 55, é o 50. Então, eu preciso de quantas notas? De 10 para formar 50. De 5 notas. Então, eu ponho 5 notas de 10. 3, 4 e 5. E por último, preciso de R$5 de R$1, eu coloco 5 moedinhas de R$1. Então, eu coloco 2 de 100, 5 de 10 e 5 de R$1, tá? Para formar R$5. Certo? É assim que a gente faz. E o 512? 512. 500 eu preciso de quantas notas de 100? 5 notas. Então, vocês têm que somar o 100 5 vezes. Depois, mais quantas notas de 10 para formar o 10? Uma só. Então, mais 10. Quantas notas de R$1 para formar 2? Duas moedinhas de R$1, né? Então, vai ficar 5, tem que somar o 100 5 vezes, mais o 10 uma vez só, e mais 2 moedinhas de R$1 para formar 512, tá bom? Aqui na página 125, nós vamos falar da importância do zero, tá, gente? Que, de modo geral, os números servem para indicar a quantidade, ordem, medida e valor. Então, quando a gente fala em números, eles indicam quantidade, ordem, medida e valores. Mas e o zero, gente? Para que ele serve? Além de indicar que não há nada, o zero é muito importante para o nosso sistema de numeração. Observe. Então, vocês vão perceber, tá, gente, que o zero ele é muito importante. Ele não existe à toa, tá? Então, aqui nós temos o número 20 e aqui o número 2. O que acontece se tirarmos o zero do número 20?
que acontece, gente? O que aconteceu aí? A gente tirou o 0, né? E ele passou o quê? A ser 2. Então, vocês escrevam aí. O espaço que era 20 passa a ser 2, tá? Então, o número mudou, né? Não é o mesmo número. Então, o que era 20 passa a ser 2. Quando o zero está posicionado à direita de um número, ele modifica esse número em outro número maior. Então, nós temos aqui o número 1. Se eu coloquei na direita um zero, ele ficou 10. E se eu coloquei 2 zeros, ele fica 100. Poderia aí, se eu colocasse 3 zeros, ficar 1.000. 4 zeros, 10.000. Tá bom? Então, vai aumentando o valor se a gente colocar ele na direita dos números. E agora, mas atenção, se o zero for posicionado à esquerda de um número, ele não modifica o valor desse número. Veja, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Então, se eu colocar ele na esquerda, vai continuar a mesma coisa. O número não vai mudar de valor, tá, gente? Agora, se eu colocar ele na direita, ele muda de valor sim, ele vai aumentar, tá? Nesse caso, poderiam ter muitos zeros à esquerda do número 1, que ele continuaria valendo 1, se ele continuasse na esquerda. Agora, veja o que acontece se acrescentarmos um zero à direita do número 100. Você sabe que número é esse? Então, aqui 100. Aí, a gente colocou mais um zero, vai ficar 1.000, né? Esse número aqui, o número 1, mais os 3 zeros, se torna o número 1.000, tá, gente? Aqui nós temos a indicação de um livrinho, né? Para que serve o zero, de Ana Vicente. É um livro em que o número 0 tenta convencer os seus amigos de que não é verdade, que ele não vale nada. Vamos entrar nessa aventura e ver como ele defende essa ideia? Muito legal deve ser essa história, né? A professora também ainda não leu. Mas pelo enredo aí deve ser bem legal. Quem tiver a oportunidade pode estar lendo, tá, gente? E aqui a nossa última página da aulinha de hoje vai falar sobre o número 1000, tá bom? Então, nós temos aqui, né, falando o seguinte. O fazendeiro Sebastião é muito conhecido em sua região porque possui um grande milharal. Nesta semana, ele já plantou 999 sementes de milho. Agora irá plantar a última semente. Você sabe quantas sementes de milho estarão plantadas? Estarão plantadas 1.000 sementes de milho. Então, depois do número 999, que se chama 999, vem o número 1000, tá, gente? Então, guardem isso na cabecinha de vocês. E até o finalzinho do ano, vocês vão aprender a fazer os números até o número 1000, tá bom? Aqui, a página 127 era uma tarefa para vocês apenas fazerem, montarem o dado do material complementar, né? E se vocês tivessem aquelas cédulas que a gente tirou no começo do ano, de 10, de 100 reais e moedinhas de R$1, poderia utilizar na brincadeira, tá, gente? Porém, quem não tem, pode fazer desenhada no papelzinho. Fazer várias moedinhas de R$1, várias cédulas de 10 e várias cédulas de 100 para fazer esta brincadeira, tá? Vocês vão precisar o quê? De um adulto para jogar com vocês, tá? Para vocês poderem entender as regrinhas e aprenderem a trocar o dinheiro, tá? A decompor o dinheirinho aí, tá bom? E hoje a gente encerra essa aulinha de matemática. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.